Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aí juntos considerando temas importantes, assuntos relacionados à nossa disciplina Geografia aqui com o professor Leandro. Hoje nós vamos falar, como a arte mesmo já diz, já traduz, sobre o crescimento populacional do Brasil. Aqui nós temos o mito da cegonha, né, gente? Desde novos nós aprendemos, né, que os bebês eles são entregues por cegonhas, mas nós sabemos que isso faz parte de uma fantasia infantil, mas tornou-se, na verdade, né, sinônimo de natalidade. Quando nós falamos em crescimento populacional, nós temos que considerar, né, estatísticas específicas, na verdade, conceitos relacionados ao tema. Então, temos que falar sobre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, que vai refletir no que nós chamamos de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo do Brasil, ele está desacelerando. O Brasil ele está chegando ao final do que nós chamamos de transição demográfica. Essa transição demográfica, ela acontece quando um país ele deixa de crescer, ele atinge a sua estabilidade e, com o tempo, chega até a ter um decréscimo. Isso já tem acontecido com os países da Europa. A população de alguns países europeus, a cada ano ela diminui. Isso porque o crescimento vegetativo nesses países ele é negativo. No Brasil isso ainda não aconteceu. Só que esse crescimento ele já diminuiu bastante. Nós vimos que em 1970 a população era da ordem de 90 milhões, segundo a música, né, da seleção brasileira. Em 2010, essa população ela chegou próxima a 200 milhões e hoje é da ordem de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então o crescimento foi muito rápido em 3 décadas e agora ele está diminuindo, ele está desacelerando. Aí nós vamos falar sobre as razões. Por que isso tem acontecido? Por que a população brasileira ela está deixando de crescer tanto como foi no passado? Um dos motivos tem a ver com a mudança no perfil social das mulheres. No passado, as mulheres elas tinham um papel dentro da sociedade diferente daquele que elas têm hoje. Nós estamos falando, gente, de tendências de cada época. Nós não estamos falando de julgamentos de valores, né? Nós não vamos falar exatamente se no passado, né, estava muito errado, agora é o certo. Nós vamos falar das tendências, do que aconteceu, tá? Para não abrirmos muito leque. Então, no passado, a mulher ela tinha um papel social, a sociedade impunha, né, que a mulher deveria ficar em casa na condição de dona de casa, né? Mas com o tempo, a mulher foi passando por um processo de emancipação, de independência. Muitas mulheres elas foram aprendendo profissões, elas foram se graduando, né? Elas foram inseridas, entraram no mercado de trabalho e hoje elas têm uma participação significativa dentro do crescimento da sociedade brasileira. Se não fossem as mulheres, né, o que seriam de nós, né, homens e das famílias de uma forma geral? Então hoje a mulher, ela continua sendo a dona de casa, sim, mas ela não tem aquela função específica de dona de casa. Aqueles mais antigos vão até entender o que o tio está falando, embora eu vou trabalhar com vocês essa música. Mas no passado, a mulher tinha aquela função de Amélia, dona de casa, né? Só ficava em casa cuidando dos filhos. E isso, né, fazia com que as famílias fossem bem numerosas, além da questão econômica, né, dos filhos serem mão de obra. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres elas precisam se desdobrar. Elas têm que trabalhar, elas têm que cumprir com as suas obrigações dentro de casa. Então tudo isso foi fazendo com que as famílias elas repensassem a questão do planejamento familiar. A taxa de fecundidade que no passado era de 6,87, hoje ela é um pouco maior do que um filho. Na verdade, a tendência é que essa taxa vá diminuindo cada vez mais. Lembrando que é uma média. E como que isso impacta diretamente no perfil demográfico, né, e etário da população do Brasil? No primeiro momento, isso impacta no sentido que a população já não cresce tanto como era no passado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá?
nós temos uma mudança na composição etária, na faixa de idade, porque não está havendo uma renovação das gerações, já que a quantidade de crianças e jovens torna-se cada vez menor. Quando você não tem uma renovação das gerações, você passa a ter um processo de envelhecimento. É o que tem acontecido, gente. Hoje nós estamos falando do Brasil de cabelos brancos. Brasil de cabelos brancos. O número de idosos tem crescido bastante. E com certeza nós temos um idoso ou mais que tem um papel significativo em nossas vidas, às vezes até em caráter físico, né? Hoje alguns idosos moram dentro de nossos lares. Aqui em casa, o avô da minha esposa chama-se Domingos, está com 84 anos e ele compartilha muito das suas experiências aqui conosco. Eu tenho certeza que na casa de vocês também tem outras figuras aí brilhantes e depois eu vou ter o prazer de conhecer cada uma delas. Já estou conhecendo algumas. Dona Baiana aí, já sei a história dela. Depois podem mandar para mim histórias de idosos importantes na vida de vocês. Eu gosto. O tio gosta de ouvir essas histórias, tá? Então, o que está acontecendo, gente? O Brasil hoje, ele está passando por um processo de envelhecimento e isso vai trazer algumas mudanças, tá? Uma das mudanças principais é a questão da Previdência. A Previdência é o órgão do governo responsável pelo pagamento de aposentadorias. Se o número de idosos está aumentando, o governo precisa se planejar para poder dar conta do pagamento desses trabalhadores, tá bom? Então, a próxima pauta que nós vamos tratar é essa, a reforma da Previdência. Por que nós tivemos que mudar as regras da aposentadoria e como que isso vai impactar nas gerações futuras, tá bom, gente? Um grande abraço aqui do professor Leandro, do amigo de vocês. Estou com saudades, hein? Vamos nos cuidar. Um abraço.